Boa noite, meus amigos, seguidores do blog Saloá Notícias, do blog do Ronaldo Birunda, das minhas redes sociais e até de outras redes aí que a gente não tem conhecimento, pelo YouTube, WhatsApp, que possa estar nos assistindo agora, ao vivo, essa live. A gente tem a honra de bater um papo com o ex-prefeito de Águas Belas, Genivaldo Menezes, um amigo nosso de outras datas, que aceitou nosso convite para conversar conosco, e também Dr. Rolando, que é advogado há muito tempo labutando na área do direito, meu amigo particular também, já tive várias oportunidades de acompanhar o Dr. Rolando, né, em júris, enfim. No tempo de faculdade, ele foi um dos meus professores que me ajudaram aí na trajetória do direito. Então, eu quero agradecer desde já a presença de Genivaldo e também do Dr. Rolando. Abro já o espaço para Genivaldo fazer as suas primeiras considerações e logo em seguida o Dr. Rolando já está com a palavra. Boa noite a todos os internautas. Boa noite, Ronaldinho, como a gente chama, né? Ronaldo Birunda. Dizer que é uma satisfação, o vereador de Saloá, né? É uma satisfação muito grande estar participando desse bate-papo nessa noite de hoje. Lhe conheço há muito tempo também e dizer que estamos aqui à disposição para nós fazer esse bate-papo com todos os internautas, nem só de Águas Belas, mas também de Saloá e do Agreste Meridional. Muito bem, João. Obrigado. Doutor Rolando. Boa noite a todos os seguidores do Ronaldo, do blog, das redes sociais, né, de todo o povo, que hoje estamos vivendo um novo tempo, né? Um novo meio de comunicação que é necessário e oportuno para mostrarmos as nossas ideias e fazermos as discussões necessárias para haver também as ponderações que se fizerem necessárias para esse momento. É um prazer muito grande, estarei sempre à sua disposição, Ronaldo, e agradeço pelo convite. Muito obrigado, estamos às ordens. Muito bem, doutor Rolando, eu que agradeço. Eu queria dizer a vocês que existia já uma expectativa, né, por essa live, por esse bate-papo da gente. E eu quero dizer a vocês que nós já temos 30 pessoas acompanhando ao vivo a nossa live. Com certeza são pessoas da região, né, de todo o Agreste Meridional. O nosso blog é muito visto em Garanhuns, Bom Conselho, Águas Belas, Iati, Saloá, Terezinha, Iati. E desde o início dessa pandemia, senhores, a gente já vem fazendo esse trabalho de debater a nossa região e os municípios diante dessa terrível pandemia que tem assolado, né, a nossa região. Agora, há pouco, né, nós estamos vendo aí o grande número de casos e um dos motivos também de nós debatermos hoje aqui é esse grande número de casos aí em Águas Belas, Genivaldo. Isso, Águas Belas se aproxima dos 500 casos confirmados, né? São 18 óbitos. Esse número, a cada dia, ele cresce e a gente se preocupa muito, porque além das pessoas que já adoeceram e se curaram, mas muitas ficaram com sequela. E a gente tem percebido que essa doença ela traz consequências gravíssimas de saúde. Mesmo as pessoas, depois de testar, que já não tem mais o vírus. Eu vi pessoas com esquecimento, né, que estão esquecidas, outras pessoas com outras deficiências. Então, tem pessoas que são assintomáticas, que testaram positivo e que praticamente não tiveram nenhum sintoma, que são os assintomáticos, mas tem muitas pessoas, inclusive pessoas jovens, né, que ficaram com sequelas. Sem falar da questão econômica, né, tem afetado diretamente na economia do nosso município, no comércio, que é uma das principais fontes de geração de emprego e renda da nossa cidade aqui, tem levado um golpe muito violento, né? A gente tem conversado com algumas pessoas que têm dito que talvez não abra nem as portas mais, que fecharam suas portas. Outros ambulantes, né? Principalmente esse pessoal aqui da feirinha, que tiveram que... A feirinha foi desmobilizada, foi
foi encerrada, tem alguns que alugaram garagem para montar suas quitandas, outras improvisaram nas suas próprias casas, mas isso é muito difícil, é complicado, porque as pessoas perdem de vista seus clientes, né? Então, assim, aqui não tem sido fácil, essa crise aqui em Águas Belas, que tem uma feira também que foi encerrada, foi fechada, por conta desse, que é a Feira do Gado e de Pequenos Animais, de caprinos e ovinos, que é também uma feira que gera renda, regional, inclusive, uma das maiores feiras aqui do Agreste Meridional e da região. E isso também trouxe consequências gravíssimas para a agropecuária, tendo em vista que as pessoas que negociam perderam essa fonte de comercialização, e sem falar que os animais que estão à venda nas propriedades, ninguém, assim, ficou complicado porque as pessoas perderam até a noção de valor dos animais, tanto dos pequenos animais como de caprinos e ovinos. Enfim, as consequências da Covid-19 ela é muito grande. E nós estamos muito preocupados também por conta que, assim, o pós-pandemia, que ninguém sabe quando é, tendo em vista as informações que a gente tem tido até o momento, que nós só vamos ter um relaxamento na tranquilidade quando tiver a vacina, porque assim não tem nenhum estudo ainda conclusivo, tudo é muito incerto, porque tinha uma previsão que o pico da pandemia começava no final de março para abril, atrasou, é claro que foi as medidas que foram tomadas, que foi importante, atrasou, depois disseram que era maio, depois disseram que era junho, depois disseram que era julho, e agora já estão dizendo que é em setembro, outro diz que é agosto, entendeu? Ronaldo, tem muitas pessoas aqui em Águas Belas que querem assistir e não estão conseguindo. Como é que elas fazem? Estão mandando mensagem aqui no privado que querem assistir essa live, mas não estão conseguindo conectar. Aqui de Águas Belas. Ô, Genivaldo, o link da nossa live é a página, a fanpage do blog Saluar Notícias. Manda colocar lá no Google Saluar Notícias, que elas vão localizar a página, tá certo? Aí, através dessa página, que está sendo transmitida a nossa live, tá bom? A página do Saluar Notícias, no Facebook. Na página do Saluar Notícias. Página a fanpage que chama a página do blog lá no Facebook. Você vai botar Saluar Notícias que elas vão localizar. Doutor Rolando. Ok. Doutor Rolando, tá ouvindo? Opa. Doutor Rolando, eu estava falando aí, a gente estava comentando, e Tô são ouvindo. muitos casos para o número falar sobre da população de Águas Belas. São muitos casos confirmados, né? Para uma população do tamanho de Águas Belas. Não estou. Doutor Rolando, está ouvindo? Ronaldo, olha, proporcionalmente, muito bem. Proporcionalmente, Águas Belas, eu acho que é o município que mais infecta no interior do Pernambuco, porque nós temos Garanhuns, Arco Verde, né, entidades que tem a população muito, quase o triplo, o dobro da nossa, Garanhuns o triplo, e estamos aí chegando aos 500, com 18 óbitos, e o problema de que nós não testamos, né? Aqui não há o teste, e a gente tem uma aldeia aqui com uns 6 mil índios, que acho que 80% foram infectados, né? Não houve, assim, uma determinação do município no início dessa pandemia, não houve uma preocupação, porque você tem que botar na sua cabeça que uma pandemia, um negócio mundial, de imediato o município teria que ter tomado medidas enérgicas, né, que são fundamentais para evitar um número maior de infectados. Mas, Ronaldo, o município tem que ter planejamento, né? E o nosso, infelizmente, a saúde já vinha muito deficitária,
não estava atendendo a demanda do nosso município, que é um município muito grande, com 5 distritos, com aldeamento que é maior do que um distrito, né, várias vilas que são minis povoados. Nós somos um município que tem várias comunidades, né, e com esse desenvolvimento que houve ultimamente, e não houve o planejamento, não houve, quando veio se alertar aqui para as barreiras sanitárias, quando veio se alertar para testar, os testes aqui foram tudo particulares, você sabe, a população pobre, sem rendimento, o comércio fechado, não houve planejamento para comércio, não houve planejamento para as feiras, não houve planejamento para os mercados. Nós temos um distrito como Curral Novo, para dar o exemplo de todos os outros. Curral Novo hoje é quase uma cidade, né, em tamanho, né, juridicamente não é uma cidade, mas a população e a infraestrutura hoje é de uma cidade, você vê, não tem uma barreira sanitária no município que tem ligação até com outros municípios, como Pedra, Buíque, né, Iati, Itaíba, tudo por estradas vicinais, estradas rurais, que não tiveram o devido acompanhamento. Teria as UBS fechadas, praticamente sem nada, não tinha funcionário, tinha médico, e isso pegou o nosso município em cheio. E Garcia, Tanquinhos, Campo Grande, que é margeando uma BR federal, não teve o cuidado de se fazer uma barreira sanitária. Municípios vizinhos como Iati, a gente foi no distrito de Santa Rosa, tinha 3 barreiras sanitárias, inclusive dando até máscara e desinfeccionando os carros. Então, quer dizer, onde não há planejamento, aí não tem como ter sucesso. Isso nos prejudicou bastante. A nossa população, por alguns dias, ficou até impedida de entrar nos municípios vizinhos, em função do grande número de infectados no nosso município. Tentou-se fazer algumas coisas de última hora, como a gente diz no popular, nas carreiras, como fechar o centro do município, da cidade, e não deu, não trouxe efeito. A gente continua infectando, infelizmente continuam morrendo pessoas. Os nossos índices FUNI hoje devem ter perdido 6 ou 7 pessoas, né? Então não houve realmente um planejamento, como não há até hoje, por incrível que pareça. E você, que é um vereador, você participa de uma gestão, tem chegado muito dinheiro, Ronaldo, muito dinheiro, inclusive a semana passada, aqui teve 2 milhões de emenda, teve mais 370 mil normal da saúde, teve mais aqueles 4 milhões, né, que é 1 milhão por mês, eu acho que já deve estar recebendo a segunda parcela, e a semana passada teve 2 milhões 373 mil, e nós não vemos nada aqui. O hospital de campanha aqui, nós não podemos nem dizer que é um hospital de campanha, porque só tem as camas, né? Então, quando precisa do médico, o médico tem que sair da unidade de saúde para ir para lá. Então, a nossa situação realmente é muito grave, né? O nosso gestor, ele decidiu, em virtude da proximidade da eleição, e ele, lutando pela reeleição, ele trocou cuidar das vidas das pessoas, do nosso povo, por obras. Hoje a preocupação dele são obras. Então, nós somos talvez o único município desse país que trocou, né, que o gestor decidiu pessoalmente trocar vidas por obras. Inclusive, perdemos um secretário de governo aqui, o nosso saudoso Alain, popularmente conhecido como Buda. Então, Ronaldo, um cidadão eleito pelo povo, por um partido de esquerda, de ideologia, né, que é para cuidar do povo. As políticas sociais aqui foram exterminadas. Ele acabou com todas as políticas sociais que Genivaldo deixou. Todos os projetos que foram implantados findaram com o início do governo dele. Então, ele perdeu, inclusive, pessoas. Teve aqui vários secretários, diretores, toda a equipe de governo foi infectada, todas, inclusive o prefeito. Chegamos a perder um secretário. Então, ele decidiu trocar vidas de pessoas, vidas humanas, por obras. E o aperreio dele hoje é obras. Ele tem que mostrar obras. Mas o povo está consciente, né, que a gente tem que cuidar da saúde das pessoas. Então, nisso aí, acho que foi o grande equívoco do governo, Ronaldo, foi trocar obras por vidas humanas. Eu acho que a gente deve, como o Brasil inteiro, o mundo inteiro, está investindo fortemente na vida humana. E nós não sabemos o destino
desses quase 8 milhões, agora vai para mais, né, quase 10, vai chegar a mais 2 milhões e pouco, onde é que está investido esse dinheiro? Realmente, atualmente, o assunto mais importante a ser tratado é a questão das vidas humanas, né? Quanto menos pessoas morrerem, quanto menos pessoas passarem por essa pandemia, melhor vai ser para o município, para toda a nossa sociedade, até porque são vidas e são pessoas que têm família, que têm, enfim, têm uma vida, né? E infelizmente a perde nossa aí família. por uma questão. E eu queria até comentar com o Genivaldo que o secretário Buda, né, foi uma repercussão muito grande na região, a morte de um jovem, né, ainda, né, Genivaldo? Você acho que teve a oportunidade de trabalhar com você também. Isso, Buda compôs o meu governo, foi candidato comigo em 2008, não chegou a se eleger, mas fez parte do governo uns 4 anos, depois se elegeu em 2012, foi vereador comigo na última na minha segunda gestão, na última gestão, e era atualmente secretário de obras do governo municipal, e que chegou, para nossa surpresa, um rapaz jovem ainda, né, de 38 anos, chegou a óbito, e que assustou a população de Águas Belas, né? Naquele momento foi um choque, e despertou toda a população que esse vírus é um vírus que realmente é letal, que mata, mas mesmo assim, diante dessa gravidade, o prefeito de Águas Belas, o nosso prefeito, tomou uma decisão, que é uma decisão de governo, uma decisão política, de não priorizar, de não cuidar das pessoas, de não cuidar da pandemia. Então, ele subestimou. Depois, mais membros do governo foram infectados, o vice-prefeito, o próprio prefeito, vários vereadores foram infectados. Ultimamente, o secretário de Planejamento e Gestão, José Cícero, que foi secretário também nas minhas 2 gestões, que inclusive é meu compadre, está infectado. Vi dizer até que agora de tarde foi transferido, não sei se é verdade, que essa doença gera muita especulação, mas que ele tinha sido transferido aqui do Hospital de Campanha para o Hospital da Moura de Garanhuns. Faço os votos aqui de melhoras para ele, né? Que Deus restaure a saúde dele para vir cuidar, né, da gestão do município, porque o município, nesse momento, a gestão do mundo inteiro pararam para cuidar desse vírus, que os governos montaram uma operação de guerra, porque nós temos uma guerra com o inimigo invisível. O Congresso, né, aprovou muitas medidas importantes, inclusive um orçamento, né, exclusivo para cuidar dessa doença. O governo Bolsonaro, que foi um governo que eu não votei, todo mundo sabe, mas o governo tem liberado recursos para os municípios, para os estados, tendo em vista a gravidade que é esse vírus, né? Esse vírus que ainda não existe, para você ter uma ideia, a previsão de ter uma vacina registrada, autorizada aqui no Brasil, com registro, com autorização, é daqui a um ano, em junho do ano que vem. Essa é a previsão mais otimista, né? Então, assim, isso significa que até lá nós vamos ter muitas dificuldades. A população vai penar, né? Vai sofrer muito. Então, os gestores, nesse momento, do Brasil inteiro e do mundo inteiro, tem que estar voltados exclusivamente para essa questão. Todas as secretarias, a Secretaria de Saúde, ela tem que estar estruturada nesse momento. O governo, no começo da pandemia, ainda em março, eu vi uma portaria do governo federal, do Ministério da Saúde, autorizando os municípios a ampliar os trabalhos, os serviços da atenção básica nos PSF, no posto de saúde e nas UBS, criando mais um turno. Por exemplo, os PSF funcionam de 8 às 4 da tarde. Então, o governo liberou a portaria para o município, assim querendo, ele pode pactuar com o Ministério da Saúde para criar outro turno, contratar outra equipe. Então, o recurso vem dobrado, como diz o ditado, para que contrate outra equipe, por exemplo, de 4 da tarde até 10 da manhã. Era importante que o prefeito aqui, tendo visto o número, o prefeito não é obrigado, mas o recurso tem disponível. O governo disponibilizou muito recurso para esse fim. Então, os PSF eram para estar funcionando até 10 horas da noite, levando informação, levando
de serviço, cuidando da atenção básica, imunizando a população, vacinando as pessoas. E a gente vê hoje, ainda de tanto recurso, o PSF, nós temos vídeo de frente do PSF do Garcia semana passada, porque nós chegamos lá 12h30 da noite, o pessoal chegava, o PSF fechado, algumas mães na frente que não tinham sido atendidas, vieram vacinar os seus filhos, só teve veio, inclusive os PSF sem medicamento para a população, faltando medicamentos, nem sequer material para fazer curativo. Não tem nesses PSF, as pessoas se deslocando para vir fazer seu curativo aqui na cidade, porque lá não tem material, expondo as pessoas. Então, assim, infelizmente, o prefeito da nossa cidade não, até hoje, ele não, mesmo com tantas pessoas, o número de pessoas infectadas, o governo quase todo, né? Tairone, que é o diretor do Bolsa Família, amigo nosso, também foi infectado, teve que ir para Garanhuns. De Garanhuns, ele optou ir para o hospital de campanha de Caetés, tendo em vista que ele estava no hospital de campanha daqui da nossa cidade, mas ele não se sentiu seguro em ficar aqui, tendo em vista as dificuldades dos serviços, a deficiência dos serviços oferecidos pelo nosso hospital de campanha, porque o prefeito, apesar dele falar na rádio, para a televisão, que tinha treinado as equipes, ninguém foi treinado aqui. E então, assim, um profissional foi treinado. Enfim, nós estamos completamente desamparados, desassistidos diante dessa pandemia que não terminou e ninguém sabe se está no fim, se está no meio ou se está no início. Ninguém tem ideia de que aonde nós estamos. Se nós estamos no pico da ladeira, se ainda vai subir mais, a descida da ladeira, se não vai ser, como é que vai ser, se não vai ser penoso também, a gente não sabe como é essa descida. Então, assim, tudo é imprevisível. O que teria que ter nesse momento o governo, desde o começo que eu falo, o governo teria que priorizar todas as suas energias, todos os recursos financeiros para essa doença. O que é que a gente vê? O prefeito contrariando as medidas do Tribunal de Contas, contrariando a lei. O Tribunal de Contas, né, hoje orientou os municípios, tem até uma portaria do Tribunal de Contas, que nesse momento os municípios não podem abrir licitação para obras de infraestrutura, não pode fazer pregão presencial nessa modalidade de licitação presencial, não pode. E a gente vê o prefeito fazendo licitação para construção. A gente é a favor das obras, as obras têm que acontecer de calçamento, de escola, de praça, mas nesse momento a prioridade teria que ser a saúde do povo. E a gente vê que o prefeito contraria a lei, né, o Tribunal de Contas, enfim, as portarias do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, e comete infração, correndo o risco de ser penalizado, né, ser penalizado pela lei, pela justiça, mas num objetivo muito claro, que é de, com essas obras, ele melhorar a popularidade para alcançar a reeleição. Eu acredito que se ele tivesse se dedicado com muito carinho, com muita atenção ao povo de Águas Belas, ele ia ser compreendido pelo povo e substituiria com certeza as obras de conhecimento, os cuidados das pessoas, substituiria as obras que não ia fazer. Eu tenho certeza que a população, o povo é bom. O povo sabe ser grato com quem cuida deles. Agora também a população não tem gratidão. Então, o que marca esse prefeito de Águas dele é não gostar das pessoas, lá. Até as obras, prioriza as obras da cidade, com esgoto a céu aberto, na lama, as pessoas sofrendo. Isso era cuidar da saúde das pessoas, tirar essas pessoas dessa exposição nos esgotos a céu aberto que tem ainda aqui na nossa cidade. Ele está asfaltando, ele está gastando 1,5 milhão no centro da cidade, numa rua que já é calçada. É bonito, é importante, precisa. Mas vamos tirar logo o povo da lama, depois vamos cuidar do centro.
mas como ele é um prefeito que não gosta do povo das periferias, das pessoas pobres, ele é um governo voltado para a elite, né, voltado para o rico, ele está cuidando dessas obras de praça, essas obras que, né, que mais do centro, que não tem tanta necessidade, tanta urgência, nesse momento que tem as obras de saneamento. Então, esse prefeito tem dispensado qualquer esforço de cuidar das pessoas nesse momento mais difícil dessa pandemia. Então, a marca desse prefeito é a ingratidão. Ele foi ingrato com muita gente que apoiou ele lá, inclusive com a minha pessoa, comigo, e tem sido ingrato com toda a população de Águas Belas. É a marca desse prefeito. E agora, nesse momento difícil, ele tem deixado muito claro isso. Então, ele tomou uma decisão política, uma decisão de governo de não cuidar da pandemia, da Covid-19. Ele abandonou literalmente, ele está subestimando, ele não quer tratar desse assunto. Se ele for para a rádio 10 vezes, 11 vezes, ele fala de qualquer tema. Se ele der uma entrevista, ele fala de vários temas, menos da Covid-19. Até porque, ele não, como ele não fez nada, ele não tem nem o que falar dessa doença. Ô, Genival, então, pelo que vocês comentaram aí, dos que foram testados, já vai em quase 500 casos, não é isso? Quase 500 casos confirmados. Então, quer dizer que isso é um número alto. E nessa situação, 800... Isso. E essa... Quantos óbitos, Genival, já aí em Águas Belas? Correto. 18 óbitos. 18 óbitos. Eu queria compartilhar com vocês aqui, a informação confirmado no nosso município. Aqui, isso. Está ouvindo, né? É porque está um pouco a imagem e o som de Genival está um pouco atrasada, sabe? Aí às vezes estou ouvindo, sim. Mas a gente tem, com 27 minutos de live, a gente já está com quase 150 pessoas assistindo ao vivo a nossa live. Sabíamos que ia dar uma grande audiência essa live, né? Um assunto importante que traz informações de Águas Belas. Como a gente falou no início, foi um dos municípios mais afetados pelo novo coronavírus. E parece-me que essa curva de infectação e de óbitos tem permanecido aí ao longo dos dias em Águas Belas. E como Águas Belas é um município grande, um município que tem uma certa repercussão econômica, né, na região, todos voltaram os olhos para Águas Belas. Por isso a gente está tratando sobre esse assunto tão sério e tão importante. Doutor Rolando, você havia falado que houve também uma grande quantidade de infectados na aldeia dos índios, Funiores, não é isso? Isso. Houve uma grande quantidade. O problema, Ronaldo, é que não houve os testes. Esses testes que você falou aí, a maioria das pessoas não foram testadas. Alguns particulares, muita gente fez particular, em farmácia, em Garanhuns. Nossos índios foram literalmente abandonados. Se não fosse o pessoal do CESAI, que vieram de Recife e trouxeram máscara, álcool gel, luvas, e criaram barreiras na aldeia que teriam sido obras do governo municipal. Não foi. Informação é que os índios foram atendidos pelo órgão que é cuidador da FUNAI, né, que cuida das aldeias do interior. Acho que a nossa aldeia, acho que foi a que teve mais óbitos no estado de Pernambuco. Estamos tratando disso porque, para você ter ideia, uma época durante essa pandemia que o prefeito até suspendeu a barreira principal da entrada da BR, dizendo que não tinha funcionários. Ficou 2 ou 3 dias sem funcionar, alegando que os funcionários estavam doentes e que não tinha pessoa para cobrir. Aí você vê uma cidade dessa ficar 2, 3 dias sem uma barreira, aí você imagina que isso aqui tem que infeccionar, e muito. Não tivemos o cuidado também de monitorar a chegada do PES de São Paulo nos ônibus, né, que
é natural que você não vai ficar em São Paulo desempregado, numa situação difícil, tendo família aqui. Tem que voltar. Agora, nós tínhamos que monitorar, saber o dia que o ônibus chegaria, para testar as pessoas, para, se houvesse algum problema, ficar de quarentena, né? Uma série de cuidados necessários, né? Recursos para isso são muitos, né? Então, houve realmente aqui uma falta de planejamento. E é como o Genivaldo disse há pouco, nós não vemos, apesar dos recursos que chegam, apesar da gente estar sempre, todo dia, aumentando consideravelmente o número de infectados, né, que deixa o nosso município na vanguarda, infelizmente, da infecção, né, dos infectados, nós não vemos ação, né? Agora nós vimos aqui a abertura do comércio, não sei o que houve, se houve alguma reunião, se houve alguma coisa, né? Tudo sem planejamento. Espaço aqui nós teríamos de sobra para colocar as feiras de verdura, de estivas, né, de carne, mas não souberam usar, deixaram tudo junto, o acesso à aldeia aberto na época, certo? Era muita gente na rua, o nosso índice de isolamento, talvez em 180 municípios, parece que a gente era o 164, para ser mais claro, né? Dizer, o centésimo, vigésimo, centésimo, sexagésimo quarto município, mais com pior índice de isolamento. Tudo isso nos levou à situação atual que estamos vivendo, né? E ainda hoje temos muito cuidado, né? Para você ver, como a gente falou anteriormente, toda a equipe do governo, quase toda, foi, né, do primeiro escalão, foi infectado. Então, a gente tem que ter com a nossa população esmero, cuidado, né? E se houver o recurso, que se invista, né? Nós ficamos algum tempo sem a própria barreira, o que mostra hoje a barreira. Você vê uma cidade como a nossa, que é polo, né? Como você disse aqui, Águas Belas convergem vários municípios, inclusive pela fama da nossa feira, vem gente do estado de Alagoas, né? Vem gente de vários lugares, né? De Paulo Afonso para cá, de Arco Verde para cá, e de Garanhuns para cá, né? De Bom Conselho para cá, vem todo mundo. A nossa feira é famosíssima, né? Que é o que sustenta praticamente a economia do nosso município, junto com a pecuária, né? E nós temos também, que infelizmente está abandonada, não existe uma política aqui na Secretaria de Agricultura para a nossa pecuária, para o nosso agricultor, que sofre muito, como o nosso comércio sofreu barbaramente esses 90 dias, com as lojas fechadas. Imagine a situação que se encontra hoje os nossos comerciantes, né? A gente pensa seriamente no futuro, se Deus quiser, contactar com o SEBRAE, com o Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Banco do Brasil, bancos particulares, para ver se a gente consegue valores, empréstimo para esses comerciantes com carência, com prazos compatíveis com a situação que a gente está vendo, para ver se a gente recupera a nossa economia, que é fundamental para esse município, né? Eu vendo o orçamento dito aqui pelo vereador Erinaldo Tenório, do Corral Novo, que é nosso partidário, ele falando dos valores das secretarias, e o que me assustou foi o orçamento do ano passado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do nosso município. Um orçamento de, parece, 110 mil reais. Eu acho que 110 mil reais na Secretaria de Desenvolvimento de uma cidade como a nossa, acho que se pagar o salário do secretário, não dá para pagar o material de expediente, né, e os outros funcionários. Se não tiver alguma coisa errada, né, eu acho que isso aí é uma coisa absurda. Então, eu acho que o nosso município hoje, Ronaldo, é um município polo, que uma barreira, ela não pode ficar aberta de 8 às 18 horas, né? A barreira de uma cidade polo como Águas Belas, ela teria que ter uma barreira de 24 horas, como a gente vê em vários municípios vizinhos, no estado de Alagoas. Até porque aí é uma BR que cruza, né? Que cruza Bahia, Alagoas e já entra em Pernambuco, né? E se você imaginar, se for por Arco Verde, a gente chega na Paraíba e ainda chega no estado de Sergipe, né? Sai de Alagoas, já entra quase em Sergipe, logo depois de Xingó, já é Sergipe. Então, a gente é um município polo que faz divisa territorial com estados do nosso Nordeste, né? Praticamente 4 estados,
E a barreira, quando é 18 horas, 19 horas ou 20 horas, já não tem mais, você passa como a gente passou hoje, acho que não tinha mais o pessoal. Então, a barreira que tem 24 horas, a preocupação, os testes têm que ser feitos. Geralmente aqui, o pessoal, quando chega na unidade de saúde, é transferido logo para Garanhuns, né? Quando ontem mesmo, morreu um lá no Hospital do Moura, porque não fica aqui, vai para lá, vai para Caruaru, vai para Recife. Esse hospital aqui realmente é só para o pessoal ficar de quarentena, né? Então, a nossa situação realmente é muito difícil. O município que quer melhorar a sua vida, ele tem que fazer os investimentos necessários, né? Como eu falei há pouco, a Secretaria de Desenvolvimento não pode ter um orçamento de 100 mil reais, né? Enquanto a educação é 38 milhões, a saúde é 24 milhões. Então, 100 mil reais praticamente para um município como o nosso, município polo, município de muita produção, né? De grãos e de leite, nós temos que investir mais no nosso município para trazer uma vida melhor para o nosso povo. E estamos correndo um grande risco, porque nós não vemos nenhum movimento do governo municipal para diminuir a Covid. Você vem aqui, você não vê nada, você vê 5 distritos sem barreiras, sem nenhuma orientação. Ninguém vai na rádio, ninguém faz uma live explicando as coisas como estão. É como o Genival disse, fala-se de tudo, menos da estratégia para combater o vírus, né? Que alguns é letal, né? Outros têm e ficam bons, tem os que têm nem sempre, mas estamos vivendo um momento muito difícil no nosso município, muito. Nós temos que ter, né? Nós não poderíamos entender um governo que toma uma decisão de, como se diz, fazer obras aí aceleradas, pensando numa reeleição, esquecendo da vida do povo, da nossa família e de vários amigos que perderam a vida devido ao Covid. Então, nós precisamos tratar Águas Belas como uma cidade grande, uma cidade de quase 50 mil habitantes, e nós temos várias partes da infraestrutura dela que praticamente estão paralisadas. Muito difícil a nossa situação. O Genival, aconteceu também outro fato aí no município que repercutiu muito no Agreste. Foi a questão aí de um hospital de campanha, acho que foi numa escola, e alguns vereadores foram fiscalizar e não puderam entrar. E deu até delegacia, não foi esse caso? Você poderia. Foi uma repercussão muito grande na região. O que aconteceu foi o seguinte: o prefeito anunciou que o hospital de campanha estaria pronto e os vereadores de oposição, que fazem oposição ao prefeito, na preocupação dos índices que aumentavam todos os dias de contágio aqui da população, resolveram fazer uma blitz na saúde como um todo, nos PSF, no hospital, inclusive no hospital de campanha. E quando eles chegam lá no hospital de campanha, não tinha nada pronto. Tinha umas camas lá improvisadas, umas camas velhas, inclusive, e aí eles fizeram várias reivindicações para que o prefeito inaugurasse realmente o hospital, colocasse para funcionar. E aí o prefeito depois anunciou que estava pronto de novo, que estava inaugurado, e os vereadores foram mais uma vez para conferir, e chegando lá, foram impedidos de entrar no hospital. E aí eles entraram com mandato de segurança, tiveram que recorrer, inclusive na segunda vez que eles foram, mesmo indo com a polícia, foram impedidos, inclusive foram ameaçados, o porteiro estava armado de faca, foi muita confusão, ameaçou os vereadores, mas mesmo assim eles continuaram e até que conseguiram um mandado de segurança junto à justiça, ao juiz daqui da comarca de Águas Belas, e até que tiveram acesso a esse hospital. E chegando lá, não tinha nada pronto ainda, apesar de ter colocado mais alguns móveis, nada tinha pronto. Depois, com um certo tempo, foi que esse hospital de campanha chegou a ser instalado e hoje ele está funcionando, que a gente não sabe mais, né, o que a gente
A imagem de Genival está está cortando. funcionando. As condições de atendimento, a gente não tem ação. A preta, realmente, nós não tem médico lá. Está cortando Tá me um pouco. ouvindo? Está cortando um pouco, Genival, a tua Ouvindo. fala, mas a gente consegue Pode continuar. ouvir. Tá. A imagem e o som de Genival está um pouco Tá parado, né? Mas o doutor Rolando pode continuar aí a explicação. Inclusive essa situação foi constrangedora porque você vê, para o vereador exercer o direito dele de fiscalização, né, foi necessário, após as ameaças, da medida liminar, e que foi concedida, né, e foi preciso, inclusive, né, que a polícia viesse dar apoio ao cumprimento dessa liminar, que realmente o povo de Águas Belas sabe. Falou-se tanto, como o Genivaldo disse, porque desde abril a gente tem um documento, né, que ele fez o convênio com o governo do estado, que iria fazer um hospital de campanha, que esse hospital de campanha era para funcionar e estava, como diz o documento, em pleno funcionamento desde 21 de abril, 22 de abril desse ano. E durante esse tempo, abril, maio, em junho, não ficou aquela briguinha sem, né, sem ter a função. Tem hospital de campanha para anexo do Hospital João Secundino de Souza, né, passou de hospital de campanha para anexo. Quer dizer, então, nosso hospital de campanha não é hospital de campanha, é uns quartos lá da escola que, de novo, só tem as camas. Tá Na cortando, live, né? durante a fiscalização, que a gente viu o menino filmar, a pista, né, com aquelas mangueiras, tudo por fora, né, que você sabe que o sistema de oxigênio hoje é todo embutido, né, e praticamente nós não sabemos o que é daquele hospital ainda. Eu acho que, de novo, lá só tem as camas. Segundo algumas pessoas nos disseram, que eles trouxeram muito material do Hospital João Secundino para o Hospital Anexo. Então, nós não temos um hospital de campanha, nós temos um anexo. Aí você pega o hospital de campanha de Caetés, é negócio de primeiro mundo. Aí você vê que Caetés é uma cidade que tem um terço do nosso. Nos dá um exemplo desse. Nós que temos condições, nós não temos. Eu queria, Ronaldo, o caso desse jejum que nós, né, colocamos aí, ele é tão latente, ele não tem interesse, como o Genival diz, gente pobre, ele não. Até eu acho incrível que ele é do PT, um partido de esquerda, de ideologia, acho que também forte, como o PT, o PCdoB. O nosso objetivo são as políticas sociais, né, a melhoria do povo, né, nós devemos governar porque o nosso mandato é do povo, é um mandato popular. Sim, sim. E eu vejo que de PT ele não tem nada, né, os programas só seguiram a tudo, agora está tentando reativar alguns porque é ano de eleição, né, e, como eu ia dizendo, esse caso dele com a nossa saúde é tão grande que no início do governo ficou uma emenda. Infelizmente, Saudoso a deputado, conexão está um pouco deputado lenta. federal, falou na época, temos o normal. Pois não, doutor? Não está ouvindo? Eu estou ouvindo, é que está Tá um pouco ouvindo? lenta a conexão de Tá vocês. ouvindo? Aí está demorando um pouco, mas pode continuar. Pode continuar, doutor Rolando. Aí, veja bem, A conexão está um pouco lenta, mas a gente está continuando. Eu quero dizer que essa live ela será aí transmitida nós, também. né, o deputado 4. Sim, doutor, sim. Doutor Rolando, pode falar. O hospital, né,
Eu estava falando aqui que o descaso desse gestor atual com a nossa saúde, ela vem desde o início do governo dele, né? Que ficou uma emenda do deputado Pedro Eugênio, né? Sim. Saudoso. Doutor Rolando, tá ouvindo? 5 milhões e 300 mil para hospital. E olha o real, bem dinheiro de gestões de um hospital. Infelizmente, a conexão dos nossos convidados está um pouco lenta, mas vamos ver se ela volta ao normal. Essa live será retransmitida pelo YouTube, tá certo? E também pelas nossas redes sociais. Ela vai ficar gravada e posteriormente vai ficar disponível para quem quiser ouvir. Doutor Rolando perdeu a conexão, o Genival também, mas a gente vai continuar aqui enquanto eles voltam. Então, a gente está falando aqui ao vivo, tá certo? Com o doutor Genivaldo, doutor Rolando e Genivaldo Menezes. Pois não, doutor? Voltei. Voltou. Tá ao vivo. Doutor Rolando, tá ouvindo? Doutor Rolando? Aí dizendo, tá chegando meu som aí? Agora sim. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Aí você tem uma emenda, né, de Pedro Eugênio, que deixou um deputado federal que já faleceu. Ele deixou uma emenda de 4 milhões e 300 mil para fazer um hospital aqui, que seria, né, um hospital de médio porte, que atenderia muito bem a nossa população. E o nosso gestor simplesmente devolveu a verba, né? Inclusive o projeto estava pronto, foi gasto mais de 50 mil reais com isso, e o prefeito disse devolver, quer dizer, né? Eu acho que ainda hoje a nossa saúde aqui é muito capenga, nossa saúde, uma cidade com quase 50 mil habitantes, que o princípio dela é transferido para Garanhuns, porque aqui ninguém atende, é logo transferido. Inclusive, a gente tem uma frota de ambulâncias aqui, que até o pessoal está chamando que a nossa unidade de saúde é uma rodoviária de ambulâncias. Quer dizer, você prioriza a transferência do paciente em vez de cuidar dele na base. Então, se o gestor devolve um montante de quase 5 milhões, que seria um hospital fartamente equipado, e devolve esse dinheiro, ele já demonstra que ele não tem muito interesse com a saúde do nosso município, porque ele não tem recursos. Então, ele tem que ter esse atendimento do município, com recursos do município. Eu sempre digo, nós somos do partido, né? Sou do PCdoB, o partido da vice-governadora Luciana Santos, o prefeito aqui é do PT, né? Mas eu digo que das políticas públicas ele acabou com todas, né? Inclusive, para você ter uma ideia, você que mexe com a educação, nós tivemos até agora, acho que 5 secretários de educação, né? Acho que tivemos 2 ou 3 de saúde. Então, isso deixa a gente numa situação muito desfavorável, quando você tem compromisso com a sua população. Então, eu acho que nós estamos fora do rumo, né? Águas Belas, que você sabe, durante a gestão de Genivaldo, você é vereador, em alguns congressos você encontrou com Genivaldo, com seus colegas vereadores, e sempre se elogiavam muito, né, a administração de Genivaldo, porque há um parâmetro, né, em Águas Belas, antes das administrações de Genivaldo e depois da administração de Genivaldo, que teve um compromisso muito grande com o povo de Águas Belas. Enquanto o nosso gestor, que é, como eu digo, do PT, ele esqueceu das políticas públicas e enveredou para uma decisão de dar mais atenção
a parte mais nobre, mais elitizada da nossa sociedade. Não que eu tenha nada contra o investimento, porque nós somos gestores do município todo, né, do pobre ao rico, do branco, isso não tem nada a ver. Agora, a prioridade que eu acho do município pobre, né, de poucos recursos, é com aquela parte da sociedade que mais necessita das políticas públicas, a saúde, a educação, a infraestrutura, a agricultura, né, que a Secretaria de Desenvolvimento, porque se precisa desenvolver, né, tem o sistema S, que é SESC, Senai, Senar, que nos dá muitos recursos, né, cursos profissionalizantes, né? Essa semana encontrei com um rapaz que fez esse curso profissionalizante na época do ex-prefeito Genivaldo, e ele disse que da turma que fez o curso de eletricista deve preservar no município a política da proximidade do governo com aquelas pessoas que mais necessitam. Eu andei em alguns pontos da zona rural, inclusive alguns assentamentos, e muita gente reclamou que não recebeu nenhuma hora de trator para plantar o seu sorro, graças a Deus, um ano de chuva, né, um ano que nos deixa muitos anos que não enchia, hoje está a coisa mais linda, e não tivemos essa ação da Secretaria de Agricultura para que os pequenos agricultores conseguissem arar, fizeram do próprio bolso, né? Enquanto a gente teve notícia aí que a prefeitura disponibilizou tratores para alguns fazendeiros que não tinham a necessidade, né? Então, eu acho que o município nada contra nenhuma classe social, mas nós devemos lutar e trabalhar por aqueles que mais precisam. Nós precisamos fortalecer o nosso comércio. Como eu disse antes, o nosso comércio é um comércio famoso no interior de Pernambuco. Acho que a nossa feira de Águas Belas só é menos famosa do que a de Caruaru, né? Mas aqui nós temos feira todo dia, né? Impressionante. Mas todo dia nós temos a carninha fresca e a verdurinha fresca. Então a gente tem que incentivar o pequeno produtor, o homem da serra, a plantar verdura, a plantar frutas, para a gente incluir na merenda do nosso município, né? Que é uma coisa que está muito a desejar. A gente tem que se preocupar com os filhos dos nossos habitantes, porque saem para estudar. A gente tem que ter cuidado com a nossa frota de transportes, dos nossos estudantes, que houve alguns acidentes, infelizmente, mas graças a Deus nada grave. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso povo, com a nossa população, principalmente na área da saúde. Eu como sou uma pessoa que nasci e cresci quase dentro de uma farmácia, né? Depois fiz a advocacia, mas desde o meu pai, que ele tinha esse comércio, e para mim é fundamental no município de desenvolvimento ele se dá com a saúde e com a educação. Mas como nós de agricultura, de pecuária, nós não podemos esquecer o homem do campo, que precisa de assistência, precisa das estradas vicinais, precisa das passagens molhadas. Então, assim, gerando emprego, né? E quando você conseguir uma obra através de uma emenda estadual ou federal, você priorizar a mão de obra do município, né? Nós vemos algumas obras aqui sendo feitas no município com o pessoal de fora. Então, essa responsabilidade a gente tem que ter com o nosso município e pedir a Deus, Ronaldo, que Deus tenha piedade dos nossos habitantes, porque estamos nessa fase de Covid muito preocupados mesmo. Doutor Rolando, as expectativas para o próximo ano não são muito boas, as expectativas, né, em relação enfim, a todos os recursos que geralmente vêm para os municípios. O ano que vem, acho que vai ser bem reduzido. E, assim, os novos prefeitos que irão enfrentar, né, que vão assumir as prefeituras no próximo ano, vão sofrer bastante com isso também, né? Ronaldo, hoje eu estive com um prefeito do estado de Alagoas e ele nos falou dessa preocupação, e isso a gente tem visto também aqui na MUP, né, e alguns prefeitos até da Associação Nacional dos Prefeitos,
que, devido à pandemia e à queda do nosso PIB, da nossa produção no país, o próximo ano será um ano muito difícil, de poucos recursos, que os municípios sofrerão muito, porque é um ano, como você administra um recurso baseado no recurso do ano passado, na arrecadação do ano passado, então você vai ter uma queda muito grande na arrecadação do próximo ano, inclusive do Fundo de Participação, né, que é o que praticamente sustenta os pequenos municípios. E como a gente já vem dessa crise, o nosso ISS, nosso ICMS vão ter uma queda acentuada. Eleição, porque já tiveram muitas dificuldades agora e diz que terão muito mais no próximo mandato. Né? Então, a gente vai ter que administrar um orçamento curto, né, de poucos investimentos, e esses municípios praticamente estarão nas mãos do governo federal. Se o governo federal não socorrer os municípios, eu acho que alguns municípios que dependem exclusivamente do fundo de participação, eles sofrerão uma queda muito forte nos seus investimentos. Porque, baseado no imposto de renda, né, nos tributos que são arrecadados nesse país, comércio, indústria, agropecuária, nós teremos uma dificuldade muito grande para administrar os municípios. Nós temos que ter muita compreensão dos nossos habitantes, dos nossos comerciantes, do nosso povo, na questão do que se pode se induzir na infraestrutura, porque nós, como somos um município onde temos um povo muito politizado, o pessoal aqui gosta muito da política, aqui terminou a eleição, nós começamos outra, né? Enquanto um município como o seu, né, que é ótimo de administrar, porque ninguém não tem a questão forte da política, né? Tem, mas só no devido tempo. A gente aqui tem essa singularidade de gostar muito da política. E o povo espera muito do prefeito. Como esperou desse prefeito, os 3 anos e meio, que praticamente ele não fez nada, né? Teve obra que se arrastou aí 3 anos, e ele veio concluir agora, porque era época de eleição, inclusive teve que refazer algumas obras, inclusive de calçamento, porque devido à chuva e à pressa de realizar as obras, algumas não passaram nem uma semana estáveis, tiveram que ser refeitas. Então, nós temos que ter a compreensão do povo que nós vamos ter um ano difícil, mas não nos excusemos de trabalhar, de lutar, de movimentar o nosso município, né? De trazer esperança para o nosso povo. Como nós dizendo a você, o governo de Genivaldo foi um governo grande, com as sociais, que atuou forte na educação, na saúde, na infraestrutura, na ação social, para você ter ideia. A nossa ação social, vários programas, era coisa fantástica. E, praticamente, a Secretaria de Ação Social deixou de existir. Não houve mais investimento na Secretaria de Ação Social. E Genivaldo fez um governo grande. Então, o povo esperava que, como gestor vindo do nosso grupo político, ele iria continuar o trabalho do suprimento de toda a estrutura que Genivaldo deixou. Quando a gente pensou que o governo ia funcionar, ele saiu deixando praticamente parado e não houve realmente a continuidade do governo de Genivaldo. Na saúde, principalmente, que a população ficou sem assistência médica, de pessoas que tomam remédio controlado, jovens, crianças, idosos. Tem alguns hoje que até andam na rua aí, coitados, sem os remédios controlados. E no governo de Genivaldo isso era religiosamente, mensalmente, todo mundo ia na secretaria. Então, como a gente esperava muito do que o governo atual ia continuar o trabalho de Genivaldo, isso não aconteceu, então o povo deposita na gente a esperança de que esse trabalho de Genivaldo vai continuar. Mas é compreensível, né? Eles vão entender que nós vamos continuar o trabalho de Genivaldo. Se tivermos algumas dificuldades, como vamos ter, devido à queda de arrecadação para o ano, mas nós não desistimos de correr atrás, de lutar por maneiras de conseguir emendas, né? De conseguir repasses do governo federal, compensações financeiras do governo federal, para que o nosso município não sofra tanto
essa lacuna que vai existir. Doutor Rolando, infelizmente, Genival teve algum problema aí na sua conexão e a gente está até esperando ele voltar, mas a gente vai dando continuidade aqui à nossa live e nós estamos tendo uma média de 120, 130 pessoas ao vivo nos acompanhando. Isso é uma audiência muito grande, muito boa. Quando vai replicar essa audiência em outras redes sociais, passa de 3, 4, 5 mil pessoas já no primeiro momento. Então, a nossa live desde já é um grande sucesso. Isso, né? É muito bom. E eu agradeço a vocês por toda essa atenção, né? E a gente vai compartilhar elas no YouTube e em outras redes sociais da gente. A live está sendo ao vivo, mas ela será arquivada e ficará disponível para quem perdeu a live ver depois. Tá certo? Então, sucesso total. A gente está até esperando o nosso amigo Genival voltar. E eu queria entrar também num assunto bem interessante, que o senhor é comerciante aí, como falou, viveu praticamente uma vida toda no ramo de farmácia e os municípios, eu acredito que Águas Belas também está sofrendo muito com essa questão da pandemia que tem acabado com muitos comércios, com muitos comerciantes. Como é que está aí Águas Belas em relação a essa questão? Nós talvez somos o município que mais sofreu com a questão do fechamento do comércio sem planejamento, né? Não houve o devido planejamento, né? Parece que o nosso amigo Genival está reconectando, mas ainda não deu 100% certo. E nós temos Genival, tá me ouvindo? Me ouve, Genival? A conexão está um pouco complicada. Está em Águas Belas, mas a gente vai... Tranquilo, estou ouvindo. Está me ouvindo? Sim, eu lhe escuto. Eu estou lhe ouvindo bem, viu, Ronaldo? Eu também. Genival, eu estava falando com o doutor Rolando em relação eu perdi o fio da... O comércio de Águas Belas, como é que está se comportando dentro desse cenário terrível de pandemia? Isso. Grande. E aí a gente, como eu falei no início, o pessoal está vendendo por internet. Eu acredito que muitos irão ter muita dificuldade de abrir as portas, talvez ganhar mais. É justamente a gente poder, o governo que estiver presente nesse momento, criar condições para o comércio de Águas Belas. É preciso olhar com muito carinho para os comerciantes, criar estratégia, a reabertura e fortalecimento comercial. A nós, graças a Deus, temos a bem, depende também muito da pecuária leiteira, que é muito forte aqui em Águas Belas. E nós estamos vivendo um momento muito bom na pecuária leiteira. Muita chuva, tivemos estamos no inverno e o preço do leite reagiu muito bem. Tem casos que eu conversei com um produtor, o preço de vaca que aumentou muito, mas assim, a pecuária leiteira nos promete realmente alavancar a economia do nosso município. Águas Belas é a bacia leiteira do estado de Pernambuco, aqui da região. Águas Belas, Itaíba, Tupanatinga, nós formamos Pedra, a maior bacia leiteira do estado de Pernambuco. E estamos vivendo um momento muito bom. Então, assim, Deus tem nos ajudado bastante. E é importante, né, nesse momento, que o município olhe com carinho para os produtores de leite e que possa, para superar essas dificuldades, possa fazer investimento, tendo em vista que muitas atividades foram paradas. Por exemplo, o município não fez São João, não fez a emancipação política,
com certeza não fará a festa das águas. Por aí já se faz uma economia muito grande de recursos. A prefeitura não está tendo aula, mesmo isso também tem feito com que o município possa ter uma economia muito grande no seu recurso e muitas atividades que foram paradas aqui no município. Então, era para esse momento também, o governo municipal, a prefeitura, está dando um apoio muito forte à nossa agricultura e à pecuária leiteira aqui de Águas Belas. Eu peguei momentos difíceis aqui, peguei uma seca extraordinária, que começou em 2010 e foi até o último ano do meu governo. Mas, mesmo assim, a gente pode fazer muita coisa no apoio à pecuária e à agricultura. Me lembro que nós, quando eu assumi aqui em 2009, nós se deparávamos com um município inadimplente para os agricultores fazer financiamento junto aos bancos do Brasil e Banco do Nordeste. E eu fui pioneiro, inclusive, fui o primeiro prefeito do Nordeste, do estado de Pernambuco e do Nordeste, a ter a iniciativa de negociar com os bancos e pagar parte dessa dívida para que o município voltasse a ficar adimplente e o banco pudesse financiar nossos agricultores. Eu mandei uma lei para a Câmara de Vereadores aprovando essa medida e aí negociei com os bancos e eu paguei 1% de toda a dívida de todos os agricultores de Águas Belas junto aos bancos, Banco do Brasil e Banco do Nordeste. E aí, depois foi copiado pelo governo do estado da Bahia, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, também tomou essa medida, mas eu fui pioneiro aqui no estado de Pernambuco e no Nordeste a tomar essa medida importante. E muitas medidas eu criei aqui de apoio à agricultura, que sempre aqui, numa parceria com o Sebrae e com o Banco do Nordeste, um programa chamado Balde Cheio, um programa importantíssimo, mas infelizmente nós não tivemos muito êxito porque veio uma seca que desestimulou os agricultores, que nós estávamos trabalhando esse programa tão importante que a gente trouxe aqui para Águas Belas. Nós perfurando muitos poços artesianos em toda a zona rural do nosso município. Compramos máquinas siladeiras para fazer silo para os nossos agricultores, gratuitamente. Siladeira, aramos terras. Nos anos que choveu, aramos terras para os nossos agricultores gratuitamente, para os assentados da reforma agrária. Enfim, semente de milho e feijão nós doamos para os agricultores. Não teve um momento que deu a cochonilha, no mesmo tempo que tivemos a seca, que foi no meu tempo, que a gente teve a cochonilha do Carmim, que nós tivemos um prejuízo muito grande, agravando mais a situação dos nossos agricultores, dos nossos produtores de leite, que toda a nossa palma, que era a palma grande, que a gente chama aqui, ela foi praticamente dizimada, e já que a cultura de planta palma aqui não era palma miúda, era palma grande, e a gente teve que comprar semente, fazer uma parceria com o IPA. Eu fiz uma cimenteira, onde é hoje o matadouro público, para a gente plantar e depois fazer doação de semente para os nossos agricultores, fornecendo semente para todo o município. Hoje, graças a Deus, todo mundo tem um plantio de palma, tem sua cimenteira de palma, mas a gente começou do zero, mesmo com a seca. Nós fazíamos investimento na agricultura, apoiamos na questão da inseminação artificial, enfim, criamos vários programas no apoio à nossa pecuária leiteira, à nossa agricultura aqui no nosso município, apesar de nós ter uma seca realmente extraordinária, uma das maiores secas da história do Nordeste. Foi no meu governo, onde a gente teve todas as nascentes secas, a gente teve que trazer água daí de Saloá, de Paranatama, de Inajá, de Tupanatinga, a mais de 90 quilômetros aqui para o nosso município de Águas Belas. Montamos uma operação carro-pipa, para poder a gente amenizar o sofrimento do nosso povo. Então, assim, eu peguei um momento difícil. Hoje eu vejo essa chuva, as chuvas regulares, já choveu, tem região aqui que já choveu mais de 500 milímetros, atingindo a média histórica antes de terminar o inverno, já chegando à média histórica da chuva aqui do nosso município. E da Prefeitura Municipal, do Governo Municipal, nesse momento que o governo tinha a oportunidade, as condições financeiras, para superar as outras dificuldades, o outro prejuízo que nós estamos tendo no comércio fechado, por exemplo, era para o governo municipal estar fazendo um investimento muito forte na nossa agricultura e pecuária do nosso município,
para que os nossos produtores pudessem ter plantado mais milho, palma, feijão. Nesse momento agora, que já tem muitos fazendo silo, né? Era para o município estar dando apoio, que tem muitos agricultores que não têm condições de pagar R$ 1.000, de R$ 1.500, tanto de aração como para fazer o silo dos nossos agricultores. Então, assim, o governo tem pecado muito. Muitos comentários aqui, a gente está vendo, o pessoal lembrando do seu governo, que tinha trator, que tinha aração. Pessoal, muitos comentários mesmo aqui, falando sobre isso aí, sobre esse assunto que você está falando. Correto. Num momento desse difícil, que nós vivemos uma guerra com o inimigo invisível, o governo ele tem que ter um planejamento estratégico em todas as áreas. O governo tinha que parar e planejar e atuar em todas as áreas de proteção, tanto de proteção à saúde, fortalecendo a atenção básica, como eu falei no início, né? Fortalecendo os PSF, contratando mais profissionais, mas também fortalecendo, montando algumas estratégias na questão econômica, né? Nessa questão da pecuária leiteira, tendo em vista que é a nossa principal fonte de geração de emprego e renda do nosso município, que ela gera emprego no campo, mas também na cidade. O dinheiro do leite, que é toda semana sagrado, que entra na economia do nosso município, ele gira todinho no nosso comércio. Era para o governo municipal, o prefeito está fazendo investimento também muito forte nessa área. Hoje nem estrada tem. A gente passa nas estradas, gasta 1 hora e meia para ir para São Raimundo, 1 hora para o Garcia, o governo todo desarticulado. Para você ter uma ideia, ele começa a estrada de Corvo Novo, faz só a metade, aí corre para a estrada do Garanhuns, só faz a metade, aí corre para atender Tanquinhos, um governo maluco, né, que não tem um planejamento, começa as coisas e não termina. Então tudo isso é dificuldade para o povo da zona rural, é prejuízo, né, para escoar a nossa produção. É um governo que poderia, eu lembro, a população de Águas Belas lembra que quando chovia muito assim e que estiava, eu contratava 3, 4 máquinas, além da máquina da prefeitura, eu fazia um mutirão, uma operação de guerra mesmo para fazer as estradas. Esse prefeito não contratou uma máquina até agora, é uma máquina só, que é a do município, que foi eu que deixei, de Seminova. Ele não tem coragem de contratar uma máquina para recuperar as estradas, para pelo menos isso, esse apoio aos nossos agricultores. Ele tem deixado a desejar nesse sentido. É desprezo total com nossos produtores de leite, com os agricultores, enfim, com a cadeia produtiva que nesse momento ela vem para ajudar, né, nesse outro lado, que é o comércio que está vivendo esse momento difícil, que está fechado até hoje. Verdade. Realmente é um momento ímpar que os municípios têm que dar apoio, né, principalmente ao homem do campo. Doutor Rolando, tem alguma coisa a destacar em relação a isso, a essa questão da agricultura? Alguém falou aqui também nos comentários em relação ao veja esporte, bem. ao esporte também, que é fundamental para a sociedade, é um meio de lazer, de saúde, né? É a agricultura, e o pessoal está falando em esporte também. Enfim, o doutor Rolando está com a palavra para comentar, se quiser, algum desses temas. Olha, não, o tema de Genivaldo sobre a agricultura era, como eu ia dizendo, é fundamental, porque nós somos um município agrícola. Águas Belas, a fama era da nossa safra recorde. Águas Belas já foi a maior bacia leiteira do nosso agreste, né? Águas Belas famosa, várias coisas, né? A feira, como eu falei, tudo. Mas se tocou num assunto muito importante aí, que é o esporte, que foi outra coisa que acabou nesse governo. Aqui nós tínhamos jogos interclasses, intercolegiais, Copa Rural, Campeonato do Município, Copa Funiô, prestigiava os nossos índios, e realmente a Águas Belas é uma cidade que ama o esporte, adora o futebol. Eu estou há quase 40 anos aqui e fui um dos que viu Águas Belas no auge do nosso futebol. Disputamos o Campeonato do Agreste, né, recentemente no governo de Genivaldo, equipes competitivas. Nós temos os nossos craques aqui, temos índios que são grandes jogadores de futebol, mas que realmente não há incentivo.
Para você ter ideia desse descaso do prefeito, nós tivemos aí uma emenda, acho que está com uns 3 anos ou mais, do senador Humberto Costa, e desse tempo todo para cá está o campo dos índios lá, né, o campo do Guarani, com um pedreiro lá sentando tijolo, fazendo um trechinho de arquibancada de 3 degraus, que não condiz realmente com a necessidade do nosso município, uma coisa que já era para estar pronta e que realmente ele deixa para a última hora nessa agonia de fazer obras e deixa uma coisa tão importante como é o nosso campo, os campos de futebol que aqui estão acabando também. Nós temos que urgentemente providenciar áreas para nós abrirmos novos campos de futebol. Inclusive já tive alguns encontros com o pessoal de futebol que me encontra na rua e que reivindica e que pede que eu dê atenção, nós, né, demos atenção ao nosso futebol. Então, eu acho isso fundamental. Nós, no início do governo de Genivaldo, nós não tínhamos nenhuma quadra aqui, né, tinha uma quadra descoberta no municipal. No fim do governo de Genivaldo, eu acho que deve ter 8 quadras, né, os distritos têm quadras cobertas, né, tem 3 ou 4 quadras cobertas no nosso município, e nós temos que aproveitar esse potencial. Nós temos que devolver ao povo de Águas Belas o esporte. Contamos agora com a adesão importantíssima do que foi Jairo, que foi secretário de esporte no governo de Genivaldo, e que realizou uma grande obra, um homem que comandou, foi uma liga, né, com 60 equipes, né, mexe aí mais de 2.000 atletas, e é de fundamental importância a vinda de Jairo Vitor, para que a gente coloque em prática esse plano, porque eu me proponho a fazer de novo Águas Belas a terra do grande futebol, do grande esporte, dos grandes craques que nós tivemos aqui, do futebol de salão famoso. Nós fomos disputar, acho que 3 ou 4 vezes, a Copa Asa Branca de futebol de salão, né? Movimentava a cidade, era uma coisa incrível. E eu tenho outro projeto que também é a inclusão das crianças especiais a praticarem também algum tipo de esporte que seja direcionado para essas crianças que sofrem dessas deficiências. Então, a gente vai ter que ter profissionais na nossa Secretaria de Esportes, junto à Secretaria de Educação, para nós promovermos essa inclusão dessas crianças, desses deficientes adolescentes, né, e até adultos, para praticar algum tipo de esporte condizente ao problema de saúde que eles detêm, que eles carregam, né? Então, essa é uma das nossas preocupações também, né? Além de promovermos o futebol de campo, basquete, vôlei, handebol, nós temos que também fazer a inclusão, porque a nossa ideia também é que volte à escola das crianças especiais. E aproveitando esse projeto, nós, através disso, da APAI, nós conseguirmos ter com que essas crianças especiais também pratiquem algum tipo de esporte, de natação, né, para que eles sejam incluídos na nossa sociedade. Então, a nossa responsabilidade com o nosso povo é muito grande, e a gente quer resgatar isso, porque Águas Belas é uma cidade famosa pelo esporte. Então, a gente quer, além desse resgate do nosso futebol, das nossas crianças carentes na prática de algum tipo de esporte. Né? Nós temos que trabalhar, nós temos uma área muito boa, que foi onde era a ABB, que o prefeito, eu não sei como ficou as negociações lá, eu sei que a ABB ofereceu um dinheiro, a ABB não aceitou, e parece estar na justiça, mas seria uma área onde seria de grande importância para a gente fazer esse tipo de resgate com essas crianças. Mas tem as nossas quadras, graças a Deus tem muitas hoje na sede, deixou uma infraestrutura muito boa, né? Inclusive em Tanquinhos, que ele fez a primeira quadra descoberta, está lá abandonada, o ferrugem danificando a estrutura da quadra, né? Totalmente abandonada. Eu fui no Garcia, é uma quadra coberta, que é um distrito nosso, passamos lá mais de uma vez, é a quadra com cadeado fechado, onde a juventude não tem acesso. Então, esse compromisso com o povo de Águas Belas nós teremos, né? A inclusão da criança deficiente é importantíssima na prática de algum esporte. Então, isso além do futebol e das outras modalidades que eu falei, será uma das minhas preocupações
inclusão, a recriação das escolas especiais e a inclusão deles no nosso movimento desportivo, que é de grande valia ao nosso povo. O esporte une pessoas, tira a criança da droga. Também teremos as escolas de karatê, judô, taekwondo, essas coisas que, quanto mais agregar, quanto incluir o nosso jovem nesse sistema, nós teremos uma juventude, né, até incluindo aí os cursos profissionalizantes, nós teremos uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna, né, porque o jovem, a gente sempre diz que o jovem é o futuro, né, mas o jovem é o presente, nós temos que preparar o jovem agora, né, profissionalmente, para que no futuro ele realmente seja preparado para exercer as funções da vida cotidiana, né? Porque nós temos que preparar o jovem para o futuro, né? O nosso futuro só terá êxito se nós prepararmos o jovem hoje. No esporte, com as nossas crianças, é muito grande. E se resgatar aí, porque você sabe, futebol em Águas Belas era, né, famoso. Os índios, né, os nossos craques. Doutor Rolando, foi muito bom esse assunto, né, do esporte, que é importante no município, que o esporte, ele, além do lazer, ele promove a saúde, né, da população também. E a gente vive em municípios do interior que poucos atrativos têm, né, para questão esportiva. Mas eu queria dizer a vocês que a gente está chegando já num ponto final da nossa live. Mas antes eu queria que tanto o Genival como o Dr. Rolando comentasse também esse assunto tão sério que é agora a questão da educação. Esse ano, ao meu ver, está perdido para os alunos, principalmente para as crianças. O que é que vocês acham aí? O que é que vai acontecer no próximo ano com a questão da educação? Genivaldo quer falar? Estou com dificuldade de te ouvir, Ronaldo. Não estou ouvindo bem. Eu perguntei, Genival, em relação à educação no próximo ano. Eu não estou ouvindo. Então, eu não te ouço nesse momento. Doutor Rolando ouviu a pergunta? Não sei. Ouvi a pergunta. Eu não escuto a sua pergunta, Ronaldo. Está me ouvindo, Genival? Ronaldo, está me ouvindo, Genivaldo? Está me ouvindo, Genivaldo? Não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Ouço. Estou ouvindo. Eu estou ouvindo agora, estou ouvindo sim. Em relação à educação, Genival, no próximo ano, esse ano está perdido a educação. Eu te escuto Rolando e escuto Ronaldo, eu estou escutando. O que é que você acha? O que é que você Agora eu te escuto, Ronaldo. Para a educação do município de Águas Belas, diante desse quadro? Esse ano está praticamente perdido. O ano que vem, o que é que vai acontecer com a educação? Olha, o desafio é muito grande. Doutor Rolando, que é nosso pré-candidato a prefeito, que tem meu total apoio, minha dedicação, empenho, tem um desafio muito grande. Já nesse momento, de construir um plano de governo para a próxima gestão, que, se Deus quiser, ele será o vencedor nesse pleito, levando em consideração pós-pandemia, na educação, na saúde, na agricultura, na indústria e comércio do nosso município, na geração de emprego e renda, na assistência social. E o desafio na educação é muito grande. Eu fui prefeito de Águas Belas em 2009 e o meu maior desafio foi saúde, educação e assistência social. Não existia nenhum programa em nenhuma dessas áreas. E na educação foi muito desafiador para mim, porque eu peguei um dos piores IDEB do estado de Pernambuco. Nós empatávamos com Cupira, com o pior IDEB aqui no estado de Pernambuco, um dos piores do Brasil. E a gente teve que começar do zero. A gente pegamos as escolas sem uma carteira escolar, sem nada de merenda. Para você ter uma ideia, no primeiro ano eu tive que comprar 4 caminhões de carteira escolar
2 caminhões trucados de cozinha, material de cozinha para merenda, de panela, prato, colher, fogão. Enfim, eu tive que estruturar desde a escola a colher. Para você ter ideia, nós funcionávamos. Eu tomei uma decisão de matricular todos os alunos da escola pública. E nós tivemos que alugar 46 anexos, garagem, casas, para nós absorver o aluno do município. Nunca mais tinha sido construído mais escolas. E esse foi um desafio muito grande. E eu concluí o último ano do segundo mandato com um dos melhores IDEB aqui do estado de Pernambuco. Nós tínhamos metas que era para a gente cumprir em 2021, 2022, a gente cumpriu em 2015. Enfim, a gente fez uma revolução na educação. Então, assim, mas nós tivemos agora, durante essa gestão do meu sucessor, do prefeito, que inclusive eu apoiei, nós tivemos um verdadeiro, foi como diz a história, uma desmobilização de todas essas políticas que nós implantamos de melhoria para a educação. Todos os programas foram desmobilizados, foram destruídos. Para você ter uma ideia, nós já estamos no 5º secretário de Educação durante a gestão desse prefeito. No 5º secretário. Teve ano que ele mudou de secretário 3 vezes. Teve secretário que só ficou 30 dias na secretaria. Então, assim, foi um verdadeiro descaso que esse governo cometeu com a educação. Agora mesmo, nesse tempo de pandemia, está tudo desmobilizado, de bolo. Os professores, por iniciativa própria, estão se virando nos 30 para não deixar os alunos sem atividade. A merenda, para você ter uma ideia, a nossa merenda, ela era um atrativo muito grande para os nossos alunos, porque os nossos alunos, eles tinham a merenda como a principal alimentação. Muitos deles, quando chegavam em casa, nem se alimentavam, porque nós tínhamos uma merenda de ótima qualidade. Nós comprávamos da agricultura familiar para ter uma merenda de qualidade. A gente chegou um período que a gente dava até, no início, que tinha uma necessidade de dar até 2 merendas por cada turno. E hoje, para você ter uma ideia, eu conversando com a professora de uma escola aqui, ela me falou que mais de 200 mães não foram buscar o kit que esse prefeito distribui para nossos alunos. Fizemos umas contas rapidamente, um kit custa em torno aqui de R$17 de merenda para passar um mês. Eu estava vendo hoje no blog o município de Carnaíba, que é um municípiozinho pequeno, no sertão do Pajeú, o custo lá de um kit é em torno de R$47 a R$50, né, que eles distribuem para um município pequeno, um município pobre. Então, Águas Belas, um município com quase 50 mil habitantes, e o prefeito tem a cara de pau, a cara lisa de distribuir um kitzinho de R$17 para os nossos alunos. Eu estava vendo no portal da Transparência, ele já gastou quase R$500 mil na compra de merenda escolar. Então, assim, é um cara desumano em todos os aspectos. Nesse momento, era o momento que a alimentação das nossas crianças deveria ser ampliada, deveria ter uma alimentação de qualidade para que nós pudéssemos imunizar essas crianças. A criança bem alimentada. Nós temos muitas crianças que não precisam. Tem crianças que não precisam desse kit, mas muitos precisam. Tem muitas crianças aqui de baixa renda, pessoas pobres, e criou uma revolta tão grande, porque o povo também tem sentimento, não é que as pessoas são pobres, que aceita certo tipo de migalha. E muita gente não aceitou, não foi buscar, e eu dou até razão, não foram buscar. Mais de 200, só em uma escola, mais de 200 pessoas não foram pegar essa merenda. O que é que eles estão fazendo? Eu tive uma denúncia hoje, que eles estão pegando essas merendas, esses kits, e estão transformando em cesta básica. E estão dando via voto, fazendo política para dar às pessoas. Eles estão pegando esses kits que os pais não foram buscar e estão usando o CRAS para distribuir através de cesta básica no sentido do voto. Então, eu recebi uma denúncia hoje que os kits da merenda estão sendo transformados em feiras para levar em nome de alguns vereadores, de alguns candidatos a vereadores, que é ligado ao prefeito,
de uma forma politiqueira e não de política pública, né, para nossas pessoas. Então, assim, o desafio, o ano que vem, para o nosso futuro prefeito, doutor Rolando, se Deus quiser, é muito grande. E nós precisamos, desde já, convocar pessoas, técnicos dos quadros da educação, da saúde, da assistência social, e montar um plano de governo, levando em consideração o pós-pandemia, e principalmente na educação. O plano de governo tem que ser construído levando em consideração essa pandemia que nós estamos enfrentando hoje. É muito desafiador. Nem tanto pelo esse ano que praticamente está perdido. Foi um prejuízo muito grande pela educação, mas pelos outros anos também, que o prejuízo foi muito grande. Não tem como você ter uma política, né, forte de educação, estruturada, nenhum governo, que nenhuma só gestão troca 5 vezes de secretário de educação. Mostra que as políticas não têm continuação. É uma política de improviso. Um secretário monta uma política, outro monta outra, outro desmobiliza a outra política. Não tem uma política continuada de educação. Então, assim, o desafio é muito grande para o próximo governo, mas nós vivemos de desafios, né? Os desafios é que nos torna forte, é que nos torna cidadão com vontade de trabalhar, que nos deixa útil. O desafio é muito importante na vida da gente, e nós topamos o desafio. Então, se Deus quiser, iremos construir um plano de governo, conversando com o povo, com os técnicos, levando em consideração ao pós-pandemia. Meus amigos, eu estou muito feliz em poder ter conversado com vocês. A gente divulgou, Genival, a nossa live ontem, foi? O banner não ficou pronto e, enfim, a gente começou a divulgar ontem, quarta-feira, e hoje já seria a nossa live. Tivemos pouco tempo para divulgar e mesmo assim, Genival, nós tivemos aqui uma grande audiência. Tivemos uma média de 100 pessoas acompanhando ao vivo a live, tá certo? Tivemos picos até de 170 pessoas ao vivo. Então, foi um grande sucesso. Mais uma vez, eu agradeço, né, o assistente, né, do doutor Rolando, uma pessoa espetacular. Eu tenho um grande apreço por ele. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que eu conheço há muitos anos, nos fóruns da vida aí, né? Desde o tempo de faculdade, o doutor Rolando já sempre deu a maior atenção aos estudantes de direito. E é uma pessoa extraordinária, juntamente com sua família, né, com o Josi, suas filhas. Eu quero agradecer de todo o coração. O Genival é outra pessoa espetacular, que a gente também já conhece há vários anos, e que aceitou e que explanou, juntamente com o doutor Rolando também, né, os assuntos aí de interesse da comunidade de Águas Belas, né? E eu sei que nós teríamos mais assuntos para conversar, muito mais coisa interessante sairia dessa live, mas infelizmente a gente já tem 1h e 32 minutos de live. Então, é mais ou menos esse tempo que a gente realiza, né, o nosso bate-papo, e a gente já está chegando ao fim, mas mesmo assim eu ainda quero facultar a palavra, primeiro para o doutor Rolando, para ele se despedir, né, e agradecer ao pessoal que está nos acompanhando, e logo em seguida, Genivaldo também usa a palavra e se despede de todos os nossos assinantes e seguidores nas redes sociais. Eu tenho a minha página no meu blog do Ronaldo Birunda, que traz notícias de toda a região, inclusive de Águas Belas, sobre a saúde, a educação, enfim, todos os assuntos, e de outras cidades do município. Temos também essa página do blog Salva Notícias, que é a mais antiga. Temos quase 10 mil seguidores, somente nessa página, Genival. E tem sido um sucesso, graças a Deus. Já entrevistamos várias autoridades aqui da região. Acredito que na próxima semana vamos falar com o prefeito de Caetés, Armando Duarte. E assim a gente vai enfrentando essa pandemia aí com fé em Deus e conversando com os amigos, buscando soluções. E assim nós teremos dias melhores. Então, o doutor Rolando está com a palavra, e logo em seguida, doutor Rolando está com a palavra, e em seguida a gente vai encerrar a nossa live, e eu quero desde já agradecer a todos vocês. Eu só queria colocar uma coisinha na educação aí, o Reinaldo falou muito bem, é que você vê, minhas filhas estudam, né, e todas têm uma plataforma
das escolas, né? Duas fazem faculdade e as duas mais novas estudam em escola, aqui inclusive a mais nova, a Helena, estuda numa escola pública aqui, na escola particular aqui de Águas Belas, e todas elas fizeram plataforma, né? E continuaram as aulas normais para que, através de um projeto da Câmara, no fim dessa pandemia, que essa carga horária seja considerada, transformada em horário-aula, né? Para o fechamento do ano letivo, nosso município não conseguiu colocar em prática a plataforma para que os nossos alunos não ficassem à mercê de ficar sem aulas como ficaram. Alguns professores, eu conversei com alguns, e eles disseram a mim que fizeram muitas aulas pelo Zap, mas que o alcance era muito pequeno, não alcançava todos os alunos. Fizeram por iniciativa própria, não teve nenhuma participação do governo, da Secretaria de Educação. Então, quer dizer, uma falha muito grande. Né? Um município como o nosso, como ele não estava gastando dinheiro com transportes, com merenda, ele poderia muito bem investir numa plataforma e colocar os alunos da nossa rede municipal para se conectar e ter as aulas online. Isso foi uma falha muito grande. Eu não sei o que é que ele está fazendo, o que é que ele está pensando, ou se também ele já considera esse ano perdido, né? Para ele não é prejuízo, porque ele só está economizando dinheiro, e no futuro, se Deus quiser, quando assumirmos esse município, nós vamos abrir essa caixa preta para a gente saber onde é que foi alocado tantos recursos que chegou nesse município. Muito dinheiro, não foi pouco, está chegando ainda, e nós vamos realmente, com o povo de Águas Belas, nós vamos, junto aos vereadores que serão eleitos para o próximo mandato, através de auditorias e outras coisas, ver o que é que tem nessa caixa preta desse município. E, por incrível que pareça, Ronaldinho, Genivaldo, no último ano de governo, gastou 1.930.000, inclusive com a eleição do atual prefeito, de combustíveis. No ano de 2019, o atual prefeito chegou a gastar 4.300.000 reais de combustível. Essas coisas a gente vai descobrir, porque a população não pode ficar num prejuízo tão grande, né? O município não pode ter um prejuízo tão grande. Inclusive, essa desapropriação da ABB, pode ser que, se o banco realmente ganhar, o município seja obrigado a ressarcir o prejuízo, porque foi dilapidado o patrimônio daquela entidade. Então, nós temos que ter um governo de responsabilidade, um governo com pessoas que realmente queiram o bem do nosso município, que atuem por amor, que tratem bem o povo, né? Nós temos essa obrigação de devolver a dignidade do nosso povo, porque nosso grupo é um grupo que veio dele mesmo, nós não dependemos de nenhum político, de nenhum prefeito, ex-prefeito, para aflorarmos a política de Águas Belas. Foi com nossa própria credibilidade, com a nossa paciência, com a nossa perseverança e com a ajuda desse povo maravilhoso, dessa terra fantástica, né, que eu tenho orgulho de ser cidadão águas-belenses. Então a gente tem que devolver esse povo a autoestima, a alegria, voltar a Águas Belas a brilhar no cenário político, econômico e social do Agreste Meridional e do interior de Pernambuco e do nosso estado em geral. Então isso é um compromisso que a gente tem com o povo da nossa terra, de botar pessoas comprometidas, que tenham amor por essa terra, que trabalhem e que tratem as pessoas bem. E que nós vamos usar os recursos de Águas Belas, o nosso portal da transparência será o carro-chefe do nosso governo. Aqui o portal da transparência um dia aparece de um jeito, no outro de outro, inclusive está sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Então nós nos comprometemos, Ronaldo, a fazer um governo sério, um governo de homens e mulheres de bem, que vai tratar essa sociedade na dignidade que ela merece. Eu quero agradecer, fico lisonjeado pelo convite, me coloco à disposição, e estou à disposição da sociedade de Águas Belas para discutirmos os nossos destinos. Tenho certeza que o povo me conhece aqui há 40 anos, sabe do meu comportamento perante a sociedade, certo? E espero corresponder à confiança que esse povo em mim depositará. Um grande abraço, felicidades, sucesso na sua vida profissional e política, e estamos aqui à sua disposição. Eu vim aqui agradecer também, para mim dizer sim, dizer que para mim foi uma honra muito grande participar dessa live do seu blog, Ronaldinho, e dizer que é uma satisfação muito grande para mim, uma alegria. Quero lhe desejar também sucesso na sua carreira política, você que já é vereador pelo segundo mandato, não é isso? É advogado. Enfim, lhe desejo muito boa sorte
e que Deus lhe abençoe na sua vida aí, na sua vida pública, na sua vida particular, dizer que é uma satisfação muito grande, principalmente com essa audiência, né, que estamos tendo. Eu queria, para encerrar, também lembrar aqui, na educação, eu fui o primeiro prefeito do estado de Pernambuco, primeiro até que é o Recife, que é a capital grande, a pagar o piso nacional dos professores. Então, a gente elevou, mais que dobrou o salário dos professores, porque o salário era praticamente o salário mínimo. E para atingir o piso, eu tive que dar um aumento de 100% aos nossos professores aqui. E também, no encerramento do meu governo em 2016, eu tive a honra, a alegria e a satisfação para coroar as minhas duas gestões, de receber o selo Unicef. Entre 184 municípios de Pernambuco, 26 foram, né, tiveram o reconhecimento, o selo Unicef. E Águas Belas estava lá com a nossa gestão, que foi capaz de mudar todos os indicadores na saúde, né, no social, diminuindo as mazelas sociais do nosso município, a mortalidade infantil por desnutrição, nós geramos aqui, que era um índice altíssimo, morte materna das mães, né, gestantes, a gente zerou com o parto humanizado. Também a gente elevamos todos os índices da educação, o IDEB do nosso município. Com isso, nós fomos premiados com o selo Unicef no final da minha segunda gestão, que hoje o prefeito exibe, né, em toda a sua logomarca, o selo Unicef, mas o povo de Águas Belas sabe que esse prêmio foi da gestão de Genivaldo. Então, quero aqui agradecer a todos os internautas que estiveram com nós nessa noite de hoje, agradecer a Deus, e quero aqui deixar a minha solidariedade a todos os familiares dos 18 mortos pela Covid-19, minha solidariedade àqueles que estão doentes, aos familiares daquelas pessoas que tem algumas pessoas no Recife, pessoas em Garanhuns que nós estamos acompanhando, pessoas idosas que estão entubados, que Deus restaure a saúde desses pacientes e traga eles de volta para o seu lar, para a nossa cidade. Eu peço a Deus que proteja todos nós, aqueles que estão na linha de frente, que são os profissionais de saúde, que não tem sido fácil, os médicos, enfermeiros, técnicos, aqueles que estão enfrentando as barreiras, os agentes de saúde, os agentes de endemia, e a todos nós que também precisamos trabalhar, precisamos sair de casa, que Deus nos proteja. Um abraço a todos, que Deus lhe abençoe, e muito obrigado pelo convite, e dizer que foi uma honra muito grande participar dessa live a seu convite. Muito obrigado. Eu mais uma vez agradeço a vocês, realmente foi um grande sucesso a nossa live, ficou com gostinho de quero mais, mas quem sabe, né, lá na frente a gente não pode realizar uma segunda live, né, com mais assuntos importantes para o município de Águas Belas, né? E eu gostei muito, Genivaldo. Foi um assunto muito importante, muito leve, sem ataques pessoais, que isso não vale. Na verdade, o que vale é o respeito, independente de quem quer que seja candidato ou não. A gente tem que respeitar as pessoas. Agora, a ideologia política de cada um é individual, independente, mas foi um papo muito, muito bom e muita gente de todo o Agreste Meridional acompanhou e tenho certeza que foi muito produtiva para a população águas-belense, não é isso? Então, que Deus abençoe vocês também na caminhada de vocês, na luta de sempre, do dia a dia, sucesso na vida profissional, na vida particular, e que Deus abençoe cada um de nós. Então, um forte abraço, doutor Rolando e Genivaldo Menezes, nosso amigo de sempre aí. Um abraço a vocês e fiquem com Deus.